Olá, amado e amada. Hoje nós vamos fazer aqui um apanhado sobre o que está acontecendo na mídia, sobre a birra daquela criança do avião, onde deixou aquela moça milionária do dia para a noite, né? E o que acontece com essas crianças que apresentam birras, né? E será que é só a criança que apresenta birra? Então, vamos conversar aqui hoje sobre a correlação que tem com a birra infantil, a birra do adolescente, a birra adulta, e aonde nos leva tudo isso, né? Então, primeiro, eu queria deixar bem claro aqui que as crianças que apresentam birras, né, que são mais choronas, mais difíceis, né, mais difíceis de ser agradadas, são filhos e mães. Geralmente, se você fizer um questionamento, um apanhado ali, você vai ver que são crianças de mães que já abortaram, né? Seja aborto provocado, ou seja aborto chamado natural na ciência, né? Mas para a espiritualidade são abortos e pronto. Então, o que acontece? Se eu tenho um aborto provocado, tenho um aborto natural, qual é a diferença disso tudo, né? Isso tudo tem a ver com o momento que eu estou vivendo. Eu sou mãe solteira, eu estou assustada com o que está acontecendo. Eu estou passando por um conflito com o companheiro e estou em dúvida se eu quero ou não essa criança nesse momento, se eu quero um filho nesse momento ou não. Então, dependendo dos conflitos violentos que eu estou passando, ou porque eu acabei de arrumar um serviço que eu tanto queria e agora engravidei, então, dependendo dos conflitos que a mãe esteja passando, pode levar ao aborto. Se não levar o aborto, a criança for forte de alguma forma, não levar o aborto, vai ser uma criança que vai ser mais chorona, né? Eu tenho relatos assim de pacientes que falam assim que o filho chorava tanto que ela passou a sentir prazer. Tipo assim, quanto mais ele chorava, mais ela demorava para fazer a mamadeira. Ele chorava e ela ia se alimentar, ia comer, ia fazer tudo que tem que fazer e deixava ele berrando, né? De tanto que ele chorava. Quais são o resultado dessas crianças na vida adulta? É claro que ela vai se tornar um drogado, um alcoólatra, vai se tornar um adulto fraco, porque não se sentiu amado no momento que devia ter se sentido, que é na primeira infância. Então, tem consequência? Sim, claro que tem. Se ontem você deixava ele do lado lá chorando, hoje quem vai chorar aqui na vida adulta é você. Porque você sabe que criou um filho fraco. E cada problema que ocorrer na vida dele, ele vai beber, ele vai usar droga, ele vai ser fraco, né? Não vai enfrentar com maturidade. Então, aquela birra no avião não é só a criança tá lá gritando, desesperada, porque essa mãe apoia a birra dela, apoia porque tentou abortar a criança, tenta abortar, não consegue, então eu vou ter, mas na verdade eu não amo essa criança. Então a criança sente solta no universo, né? E desamparada. E então ela vai fazer a birra, né? Ela vai fazer a birra. E hoje aqui nós vemos assim essa questão aí, nós temos assim
naquela novela bíblica, onde o rei Davi, tentado com a Batseba, que seria a mulher que compra a casa ao lado, e ela provoca ele, onde ela diz assim, você me chamou? Ele diz, não, você me chamou, e que eles acabam ali tendo um relacionamento íntimo, onde ela engravida, como eu já disse em outros vídeos. O que acontece? Ela passa muito nervoso durante a gestação, né? O marido que foi para a guerra, não sabe se conta, se pede perdão. Depois eles chamam ele para ver se ele deita com ela ali para pensar que o filho é dele, e ele se recusou até a última hora. Então acabaram, veja, se não tomam uma providência ali, ela é apedrejada e a criança também. O rei não ia permitir isso, né, que o filho dele morresse apedrejado. Então vai ser o outro, embora o outro seja uma pessoa correta, mas vai ser ele a morrer. Coloca ele na linha de frente na guerra e ele morre, né? Já vou falar de novo o que acontece com Urias, que é o Eteu na época, o que acontece nos dias de hoje com ele. Então, mas o que aconteceu? Essa criança, é claro que ela vai nascer com um problema, tanto é que foi já profetizado que a criança nasceria com problemas e não viveria. Mas a gestação dela foi muito conturbada, né? Todo mundo apontando para ela, chorou demais, queria ter pedido perdão para ele antes de ir para a guerra e não teve coragem. Também aquele medo de que ele voltasse, como ia justificar aquela barriga. Então, tudo isso a criança sente na barriga. Automaticamente vai ser muito difícil que ela sobreviva. E se ela sobreviver, vai ser com muitos problemas. Inclusive birra, porque não se sentiu ali seguro no útero materno, não se sentiu amado. É claro que nasceu e logo depois chorava muito e morreu, né? Como foi profetizado. Então, pelos profetas da época. Então, o que acontece? Depois, ele assume ela, ele leva ela para o palácio e com o tempo, ele não consegue, ele vê que ele realmente... ela tem algo que as outras esposas não têm. São duas pessoas que afrontam tudo, mas são corajosas. Ela é corajosa, ele também é. E se apaixona mesmo de verdade. Então, ele se apaixona mesmo. Não é diferente a relação que ele tem com as outras mulheres e as concubinas. É muito diferente. Então, a criança ali... a primeira, realmente acontece o que o profeta disse, Deus disse que ele não vai sobreviver, e não sobreviveu. Mas não é porque Deus está castigando. É muito difícil para uma criança suportar tudo isso no útero materno. Mas logo ela engravida novamente. E Urias, né, o Eteu, que era corretíssimo, que morre de frente com a guerra, que ali era muito difícil de se resolver, né? Mesmo para Deus, o que vai fazer? O homem é corretíssimo, mas o outro é o rei. E se não salva a moça é apedrejada. E a criança que está na barriga, que é filha do rei, vai ser apedrejada. É muito difícil ali, porque ele não cedeu, né? Ele podia ter cedido, não, eu vou me deitar com ela então, e poderia passar com a filha dele, ou com o tempo até a coragem até de falar a verdade. Mas ela amaria ele, porque seria grata. Né? Pela primeira vez ela foi lá na vinha e começou a ver as uvas com outro olhar, né? Que ele realmente era um homem bom. E a vida dela, afinal de contas, não foi tão fácil dentro daquele palácio. Então, a pessoa depois passa, né? Passa e reflete que tudo é uma ilusão. Mas na hora você não consegue, a tentação ela é muito forte. O que acontece com Urias, o Eteu, que morre porque ele é todo certinho na linha de frente da guerra? Ele nasce como sendo o segundo filho dela. A vida vai abençoar. Urias era um homem muito correto. E agora ele não pôde ser escolhido
por ser o homem que ela amava, mas agora vai amar ele como filho. Ele vem como filho do rei Davi e dela, que é a Batseba. O que acontece? Ele nasce filho do rei e da rainha. O que acontece? Ela põe o nome dele de Salomão, né? E ele sobressai muito na existência, que ele vive apenas 59 anos, quase 60 anos, né? Ele sobressai muito porque ele foi o escolhido para ser o substituto do rei Davi. O rei Davi tinha tantos outros filhos, primogênito, tudo, mas ele foi escolhido por Deus para ser o substituto de Davi. E por ele já ter aquela índole corretíssima, ele não pedia mulheres, ele não pedia dinheiro, ele não pedia nada, ele pedia sabedoria. E você vê que ele é tão marcado na história, né? Na história da vida, na história bíblica, que Edir Macedo não ergueu um templo lá belíssimo. E qual é o nome do templo? Templo de Salomão, né? Então até hoje ele é muito observado por todos, muito glorificado por muita gente. Lembrando que por que ele pega esse caminho? Porque lá ele era corretíssimo, lá não tinha saída, mas a vida faz ele voltar como filho dos dois. Como você sabe, Maristela, porque como nós meditamos muito, eu medito desde criança, como a gente medita muito, a gente tem contato com seres superiores, com consciências muito elevadas. E quando a gente mesmo entende aquilo, quando está vendo, quando está observando, arrepia todo o corpo quando você diz e eles falam, fulano é tal ciclano. É muito fácil para a gente entender isso. Assim como muitos parentes nossos que já te somaram, quando eu morrer eu vou ver ele lá. Claro que não, porque muitos deles já reencarnaram. E outros que estão morrendo da pandemia para cá estão indo para outros planetas. A maioria tem uma frequência baixa. Morreu por uma pandemia, tem frequência baixa, vai para um planeta inferior. Então, veja, não adianta a gente querer delirar, sonhar, é só pôr o pé no chão e analisar, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma criança aguenta tanto desconforto no útero materno. E quando aguenta, nasce birrenta. Vai chorar muito. E às vezes não é doença, não é porque está sujo, é birra mesmo, porque ele está se sentindo solto no universo. Não sente que os pais amam eles e muito menos a mãe, né, que o gerou. E por isso que nascem essas crianças birrentas. E que bacana que um adulto vai e coloca no lugar. Não, resolve isso com seu filho. Eu paguei por essa cadeira e vou ficar aqui. A moça realmente está certa. E tanto é que viralizou, porque está todo mundo cheio de ter que não poder falar essa palavra, não poder falar isso, não poder falar aquilo, que agora tudo você vai ser processado. É complicado, né? É complicado. Então, essa moça viralizou a coragem que ela teve de falar, não, eu paguei por essa cadeira e eu vou ficar aqui. E era ela sozinha contra uma família, não era a mãe e a criança, era uma família, né? E o que tem isso a ver, Maristela, com a herpes zoster, né? A herpes zoster tem a labial, tem a genital, e tem essa que pode dar em qualquer parte do corpo, mas uma dor muito forte, muito insuportável, né? E o que acontece com isso, que tem isso a ver com a birra? Eu vou colocar um caso aqui rapidamente, de uma paciente já de muito tempo, porque eu coloco de muito tempo, para ter a certeza que não voltou. Então, a paciente fica sabendo de mim ali, por uma outra terapeuta, que no caso é uma excelente terapeuta, massoterapeuta excelente, fica sabendo, vem fazer o tratamento, e quando ela entra, seja hipnose ou regressão de memória, ela vai ver
que ela aqui tem mais dinheiro que a família, tem um bom trabalho, para não entrar muito em detalhes, mas com isso ela se aproveita um pouco dos outros que não têm. Então, ela quer comandar os outros, tipo assim, eu ajudo, mas tem que ser obediente a mim, né? Então, o que acontece? Esse sobrinho que ela mais quer comandar, ele em existência passada foi um caso dela em situações parecidas. Ela era mais velha, mas tinha dinheiro e queria mandar nele porque ele era mais novo e não tinha dinheiro. Então ele não ficava com ela porque gostava, ficava com ela pelo dinheiro, mas tinha caso com uma outra suposta namorada porque gostava dela. Quando ela descobre, ela quer destruir todo mundo. E ele perde o controle e enfia uma faca próximo, que foi, não é planejado. Talvez ele quisesse até enfiar no coração, mas assim, passou raspando o coração e foi parar do outro lado das costas. Ela, mesmo sendo socorrida, ela morre ali. E essa dor violenta, física e emocional, ela traz para a existência atual. Novamente aqui, ela é mais velha, ela tem um trabalho, um bom trabalho, tem mais dinheiro que a família, e ele, por ter vindo com esse conflito, eu fiquei com tudo que ela tinha, mas eu matei para viver com a mulher que eu gostava. Aqui ele começa a ver essa mulher que ele gostava aqui também e não consegue ter paz, né? E não entende por quê. Ele faz filho com essa moça, tudo, e não consegue. Toda vez que ele entra em conflito, ele vai usar drogas, e drogas pesadas. Ele acaba até sendo internado no hospital psiquiátrico, né? No hospital que eu também trabalho. O que acontece? Dali veio para o particular, ali comigo mesmo, e aí quando ele começa a entrar ou em hipnose ou em regressão de memória, que ele vai ver que essa tia já foi um caso dele lá atrás, e que ela forçava aquela relação, e aqui de novo, embora ela esteja pagando o tratamento dele particular, ela também força que ele namore ou faça o que ela quer, e ele volta a se drogar. Não vai ter fim. E quando ela cai em si de tudo isso, e que ela volta para a terapia e vê tudo isso em detalhe, que ela resolve deixar o sobrinho em paz, ou seja, esse menino em paz, ela sara dessa dor intensa que pode andar por todos os profissionais, que não vai resolver se ela não trabalhar emocionalmente e espiritualmente, da onde vem a origem dessa dor. Quando ela entende que ela deixa ele em paz, ele para de se drogar, ele começa a levar a sério o trabalho dele, ele volta com a namorada, não usou mais droga, e ela nunca mais teve a herpes zoster, que é uma dor intensa, muito dolorosa. Por que eu estou contando hoje? Porque cabe aqui, porque isso também é uma birra. Se eu pago o seu tratamento, você vai ter que fazer o que eu quero. É birra, é birra. Então, uma pessoa lá atrás, que não foi criada no amor também, que já vem com determinados conflitos, ela faz birra aqui também. Se eu pago o seu tratamento, as coisas vão ser como eu quero. E não pode ser assim. Ela tem que resolver um karma espiritual e não comprar mais karmas espirituais, né? Então, a birra não é quando a criança ali está fazendo uma birra no avião, a birra não para por ali. Se a criança não se sentir amada por essa mãe, antes de entrar na adolescência, se essa mãe não se amadurece, se essa mãe não aceita realmente essa criança, ele vai ser um adulto que mais tarde vai ser um alcoólatra, ou vai ser um drogado, ou talvez até um assassino. Então, a causa, ela não começa nem ali no útero materno. Ela vem antes, a somatização vem antes. Está na hora da gente abrir um pouquinho a cabeça, porque que a criança que já nasce doente, precisando já de fazer cirurgias ali
né? Ou você pega aqui filhos de pessoas aqui hoje famosas, que você vê o rosto totalmente feio, nossa, é uma criança excepcional, você pensa, é tão feio e deformado, porque ela tem uma somatória de problemas em existência passada. Aí ela vem aqui com pais que financeiramente podem, vai fazendo 1, 2, 3, lá para a quarta, quinta cirurgia, a pessoa passa a ficar bonita. E quantos artistas não fazem isso? Não são tão bonitos? Depois de procedimentos estéticos ou cirurgias, passam a ser pessoas bonitas, né? Então, prestar atenção na birra, que a birra não é tão engraçado. Se o seu filho faz birra, presta atenção. Tudo que ele está precisando é amor, né? Que não você vai mais tarde a ser um adulto birrento também e provocar, às vezes, a caída de um ser humano que não consegue conviver com aquela sua dominação, e para fugir disso pode ser um usuário de droga, né? Espero muito ter cooperado. Gratidão. Amor sempre.